os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Bom, então, pessoal, estamos retornando aqui do nosso breve intervalo. A gente estava falando da representação do artigo 41A, mas chegou uma dúvida aqui no nosso estúdio, né, no nosso instituto, sobre a possibilidade de um diretório municipal ou um cidadão dar uma notícia de propaganda irregular para o juízo zonal, tá? Então, essa pergunta é muito interessante porque, de fato, né, os legitimados para atuar nas eleições estaduais geralmente são os diretórios regionais, tá? E eu estou falando de legitimidade processual, para instaurar uma representação. Então, o diretório municipal, em regra, não vai ter a legitimidade para uma representação estadual. E nem o cidadão não vai poder instaurar ali uma representação formal, visando a aplicação de multa. Mas o diretório municipal, se ele vê uma propaganda irregular naquele determinado município, né, ele pode sim dar notícia, né, buscar o juízo zonal, buscar o TRE, também buscar o Ministério Público Eleitoral para dar notícia dessa irregularidade, tá certo? Caso ele busque diretamente o juízo eleitoral, né, o juízo eleitoral, tomando conhecimento, pode agir de ofício para retirar aquele outdoor irregular, tá certo? Então, embora não haja uma legitimidade processual, qualquer diretório, qualquer cidadão que ver uma prática de propaganda irregular pode buscar o juízo eleitoral para fazer cessar aquela prática, para fazer a retirada daquela propaganda irregular. Tá bom? Bom, vamos seguindo aqui, caso vocês queiram encaminhando outras perguntas, na medida do possível, a gente pode ir respondendo aqui para vocês, tá certo? Bom, voltando aqui para o nosso 41A, que é a compra de votos, né? A representação, então, exige prova robusta. Prestem atenção os assessores jurídicos, os advogados, né? Então, além de relatar na inicial que houve uma compra de votos mediante uma oferta ou uma compra de votos determinada para determinado eleitor, aquela promessa genérica, como a gente viu, não é compra de votos, tá bom? Também tem que haver prova robusta daquele fato, ou seja, prevalece o entendimento de que, ainda que se admita na espécie prova exclusivamente testemunhal, deve-se considerar o conjunto e a consistência dos depoimentos, não sendo possível a condenação com base em presunções ou elementos frágeis e inconsistentes. Ou seja, de preferência, vai juntar ali um vídeo, uma gravação, uma prova documental, fotos, né? Se for prova exclusivamente testemunhal, aí tem dois aspectos. Tem que ser uma prova bem coerente, né? Bem robusta, e não pode ter prova testemunhal única, ou seja, você não consegue condenar ninguém com base num único testemunho. É o que está previsto no artigo 368-A do Código Eleitoral, que proíbe a condenação à perda do mandato eletivo fundamentada exclusivamente em prova testemunhal singular. É porque é o seguinte, gente, com o advento, qual que é o sentido do 41A? O 41A, ele veio para dar mais efetividade para a legislação eleitoral. Antigamente, né, para você condenar alguém pela prática de corrupção eleitoral, ou era no âmbito criminal, ou então era no abuso do poder econômico, ou seja, tinha que ter a prova de um abuso mais abrangente. Como 41A basta uma única compra de votos para que aquela representação seja considerada procedente, então a legislação prevê aí uma garantia de natureza processual
que é a exigência de prova robusta, tá certo? Trouxe aqui um precedente para vocês. Ó, a cassação do mandato do governador reeleito do Amazonas, José Melo, e de seu vice, José Henrique de Oliveira, por compra de votos nas eleições de 2014. Por maioria de votos, os ministros do TSE entenderam que José Melo tinha pelo menos o conhecimento da compra de votos realizada por empresária dentro do próprio comitê de campanha do candidato, no dia 24 de outubro, ou seja, entre o primeiro e o segundo turno, tá, de 2014. A empresa da empresária era contratada pelo governo estadual por R$1 milhão. Os ministros mantiveram também a multa solidária de R$ 53 mil aplicada contra o governador e seu vice e determinou a comunicação ao TRE para que fossem realizadas novas eleições diretas. O que eu quero ilustrar para vocês aqui é que o candidato pode tanto ter comprado o voto diretamente, como pelo menos ter a participação anuência. Nesse caso aqui, emblemático, a gente não vê, não é muito comum a cassação de governadores, né? Tem que ter geralmente é menos comum, mais comum a gente vê mais cassações no âmbito municipal, né? No âmbito de governador, né, é mais difícil. Então, nesse caso aqui, tinha uma empresária contratada pelo próprio governo, né, agindo dentro do próprio comitê de campanha. Então, ficou caracterizado aí a participação, a anuência, o conhecimento desse fato ilícito por parte do governador e do vice. Bom, a investigação judicial eleitoral, que a gente chama de AIJE, né, ela está prevista na Lei 64/90, que é a Lei de Inelegibilidades, com a seguinte redação, artigo 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ao Ministério Público Eleitoral, que são os legitimados, poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral ou Regional. Então, o órgão competente para a AIJE no TSE é o Corregedor Geral e nos TRE são os Corregedores Regionais, tá? Vai ser distribuída para eles essas investigações, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida dos veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. Esse é o objeto da AIJE, né? São as diversas formas de abuso do poder. Obedecido o seguinte rito. Eu quero só falar para vocês o seguinte, gente. A AIJE, embora ela tenha um nome de investigação, ela é uma verdadeira ação eleitoral. Porque ela vai gerar, ao final, caso procedente, ela já vai gerar a sanção, né, de cassação do diploma, do mandato, do candidato beneficiado, vai gerar a imposição de inelegibilidade para os responsáveis, então ela tem natureza de ação, né. O prazo, como eu falei para vocês, a legislação processual ela tem essas falhas, porque não há previsão de prazo inicial para o ajuizamento das ações eleitorais. Mas no caso, né, aqui, deverá apurar o uso indevido do meio de comunicação, poder econômico, de autoridade, em benefício de candidato ou partido. Por essa questão de se tratar de já haver candidato, entende-se que o prazo inicial da investigação é entre o início do registro de candidatura até a data da diplomação. O termo final aí é a diplomação. Os abusos são cláusulas abertas, né? A legislação não especifica o que é um abuso do poder econômico, o que é um abuso do poder político. Geralmente, o abuso do poder econômico envolve um uso desproporcional de recursos financeiros em prol de determinada campanha. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Hoje, na legislação, existe um limite de gastos para cada candidatura, né? Existe um limite máximo de gastos. Então, aquele partido candidato gastou muito além do limite, pode ser um abuso do poder econômico. Então, recursos de fontes vedadas. Hoje em dia é proibido, por exemplo, a doação de recursos por pessoas jurídicas.
supondo que determinado candidato, né, recebeu recursos financeiros de empresas, que são fontes vedadas, ou ele não recebeu em dinheiro, mas ele recebeu, por exemplo, determinada empresa montou uma estrutura para fazer campanha para aquele candidato. Então isso também pode ser considerado um abuso do poder econômico, são cláusulas abertas. Abuso do poder político eu vou citar, aproveitando a aula anterior ainda, né, as condutas vedadas. As condutas vedadas são espécie do gênero abuso do poder político. Então, sempre que a máquina pública, né, for desvirtuada, houver um desvio de finalidade, um viés eleitoreiro, né, para beneficiar determinado partido candidato, isso pode ser enquadrado como abuso do poder político ou de autoridade. Então, mais uma vez, eu peço que vocês fiquem atentos aí para a jurisprudência do TSE. E eu trouxe uma hipótese aqui que vem sendo discutido já há alguns anos, tá? Que é a tese do abuso do poder religioso, né? O TSE não reconhece a tese do abuso do poder religioso porque não está previsto no artigo 22. E a gente entende, né, que as hipóteses do artigo 22 são taxativas porque, como é um direito sancionatório, tem que ter uma interpretação mais restritiva. Porém, tá, o que acontece? Muitos templos religiosos, e aqui eu não estou entrando em nenhuma religião específica, pode ser católico, evangélico, espírita, umbandista, qualquer estrutura religiosa que for utilizada para favorecer, para fazer campanha de determinado candidato, esse ato pode ser enquadrado como abuso do poder econômico. A gente não pode esquecer que os templos religiosos são beneficiados com uma imunidade tributária, então eles não pagam impostos, existe ali uma renúncia fiscal por parte do Estado. Então, na medida em que você usa essa estrutura econômica, economicamente falando, para favorecer um determinado partido ou candidato, o TSE vem enquadrando isso, tá, como uma espécie do abuso do poder econômico. Então, ó, trouxe um precedente para vocês, ministro Fachin, o relator, o abuso de poder de autoridade religiosa, por falta de previsão expressa no ordenamento eleitoral, só pode ser reconhecido quando surgir associado a alguma forma tipificada de abuso de poder. Então é muito comum a gente ver, os candidatos, eles costumam, pré-candidatos, se associarem à imagem de determinadas igrejas ou determinados líderes religiosos. E assim, existe aí uma liberdade de expressão, né? Aquele líder religioso pode manifestar a sua preferência? Pode. Vai depender da análise do caso a caso, se aquele líder está utilizando realmente da estrutura daquele determinado evento religioso para promover as candidaturas. Porque, mais uma vez, o bem jurídico protegido aí é o equilíbrio entre os candidatos. E também não deixa de ser uma forma de doação vedada. Já que pessoa jurídica não pode fazer doação para campanha, né? Se algum templo faz esse tipo de evento, não deixa de ser uma doação indireta. Tudo isso tem que ser visto com bastante cautela por essas pessoas que estão fazendo planejamento de campanhas eleitorais, e, enfim, participando da pré-campanha e vão participar da campanha, tá? A AIGE pode ser ajuizada, então, até a data da diplomação, julgada procedente, ainda que após a proclamação dos eleitos, será declarada a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato. E combinação de inelegibilidade para 8 anos, perdão, gente, dei uma perdidinha aqui no texto. Combinação de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que o abuso se verificou, além da cassação do registro ou do diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade dos meios de comunicação. Então vejam bem que as sanções são distintas, tá? A inelegibilidade vai ser aplicada só àquele representado que for o responsável pelo abuso ou que haja contribuído. Já a cassação do registro ou diploma vai ser aplicada ao candidato diretamente beneficiado, tenha ele participado do ilícito ou não,
né? Tem aí uma natureza objetiva no sentido de que considera-se que essa inelegibilidade não é necessariamente uma sanção, perdão, a cassação é que não é uma sanção, a inelegibilidade tem uma natureza sancionatória, mas a cassação do diploma, ela não visa penalizar aquele candidato eleito, ela visa resgatar a legitimidade daqueles votos, que os votos foram viciados por uma prática abusiva. Isso é muito discutido também na doutrina, tem gente que acha que a justiça eleitoral brasileira caça muito, né? Mas o que está por trás dessas cassações não é penalizar o candidato e sim restaurar a legitimidade dos votos. Tá? Trouxe alguns precedentes: abuso do poder político e econômico na eleição 2008. Constitui abuso do poder político e econômico a atuação de vereador que, se aproveitando de calamidades do sistema público de saúde, intermedia exames, cirurgias e consultas médicas visando angariar votos para pleito futuro. É aquele vereador, né, gente, que tem ali o consultório, às vezes o vereador é até médico, né, e aí ele vem e aproveita dessa condição, às vezes uma falha no atendimento do SUS, né, ou do atendimento do público de saúde, para poder oferecer vantagens para o eleitor. Abuso do poder econômico nas eleições de 2014, evidenciada a utilização premeditada a favor de candidatura dos recorrentes, de sofisticada estrutura de evento religioso de grande proporção à véspera do pleito, contou com shows e performances artísticas, cujo dispêndio econômico foi estimado em R$ 929 mil, quase R$ 1 milhão, valores não declarados na prestação de contas. Aqui foi aquele caso que eu falei para vocês, em que houve um evento religioso onde se despendeu quase R$ 1 milhão em favor de um candidato. Foi julgada procedente. Novidades em AIGE, disparo de fake news. Então eu trouxe algumas teses aí para vocês, recentemente discutidas no TSE, né? Em que houve aí, na parte destacada, contratação de disparos de mensagens em massa via WhatsApp durante a campanha, uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registrar chips de celular utilizados para garantir os disparos nas eleições de 2028. O TSE fixou a tese aí, por maioria de 6-1, né, de que o uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas visando promover disparos em massa, contendo desinformação e inverdades em prejuízo de adversários e em benefício de candidato, pode configurar abuso do poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação. Outra novidade em AIGE é a apuração de fraude às cotas de gênero. Como nós falamos, se o partido ou a federação, né, porque hoje só existe, não existem mais coligações no âmbito proporcional. Então, se o partido ou federação descumprir a cota de gênero no momento de registro de candidatura, né, pode ser impugnado lá no registro. Porém, tá, isso não impede que posteriormente seja ajuizada uma AIGE para apuração de fraude às cotas de gênero. O que seria essa fraude? O Partido Federação apresentou formalmente ali 30% de candidatas mulheres, 70% de homens. Porém, desses 30%, algumas das candidatas foram candidatas fictícias, as candidaturas laranja. Essa candidata não teve nenhum voto, nem ela votou nela mesma, né? Ela não fez campanha eleitoral, ela não gastou nenhum real de campanha. Muitas vezes ela está ali na rede social dela fazendo campanha para um candidato do sexo masculino. Então, tem algumas circunstâncias que vão demonstrar que aquela cota de gênero ali era fictícia. E nessa AIGE isso vai poder ser apurado e vai gerar a cassação de toda a chapa. Tá? Então, ó, por maioria de votos, trouxe aqui um precedente para vocês, RESP 193/92, o TSE decidiu manter a cassação de 6 vereadores eleitos em 2016 na cidade de Valença do Piauí, foram acusados de se beneficiar de candidaturas fictícias de mulheres que não chegaram a fazer campanha eleitoral. Foi inaugurada uma divergência pelo ministro Edson Fachin, que entendia que a cassação deveria incidir apenas sobre os candidatos que participaram da fraude,
ou delas se beneficiaram. Mas a tese vencedora foi que, uma vez ocorrida a fraude de gênero nas eleições proporcionais, isso implica na cassação de todos os candidatos registrados pela legenda ou pela coligação, sejam eles eleitos ou não eleitos. Tá? Mais um precedente aí de 2022, super recente, tá? Fixada a orientação de o que são suficientes para evidenciar o propósito de driblar o cumprimento das cotas de gênero. Então, obtenção de votação zerada das candidatas, às vezes não precisa ser zerada, mas às vezes ela teve pouquíssimos votos, isso também pode ser considerado. Prestação de contas com idêntica movimentação financeira, ou seja, não gastou, não arrecadou nenhum real, não gastou nenhum real na campanha, o que mostra que a campanha dela era fictícia, né? Ausência de atos efetivos de campanha, tá? Aí alguns critérios aqui também. A desistência tácita da competição não deve ser presumida, é preciso que haja evidências dos autos, ou seja, tem alguns casos em que a candidata esteve lá no registro, no DRAP, para cumprir tabela, para cumprir a cota, e depois ela desistiu, né? Então, assim, a gente não pode presumir que a desistência dela seja para evidenciar uma fraude, né? Então, isso tem que estar provado que a desistência também estava no contexto da fraude, né? No caso, registrou-se que a simples apresentação do material gráfico Santinhos, que pode ser produzido a qualquer tempo, não induz a conclusão de que a campanha tenha se desenvolvido de maneira efetiva, sem que haja outras provas que a corroborem. Bom, representação por condutas vedadas, né? São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, e aqui eu estou falando do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, né? A gente já falou dessa colcha de retalhos, né, da legislação eleitoral, então aqui a gente está na Lei das Eleições. Proibidas aos agentes públicos as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Eu não trouxe aqui a capitulação legal, mas eu dei alguns exemplos. Uso de bens móveis ou imóveis da administração pública em favorecimento de partidos e candidatos. Uso de servidores públicos em horário de expediente para fazer campanha eleitoral. Fazer publicidade institucional nos 3 meses que antecedem a eleição, ressalvados os casos de calamidade pública. Fazer uso promocional de campanhas assistenciais, distribuição gratuita de bens e serviços, etc. Essa é a famosa, aquele famoso caso, né, que o agente público, né, ele vai ali fazer um lançamento de uma campanha assistencial e ele faz ali, promove pessoalmente o nome dele, e isso caracteriza a conduta vedada. A gente tem como antecedente, gente, das condutas vedadas, o Instituto da Reeleição, né? Você vê que a reeleição foi introduzida na nossa Constituição pela Emenda Constitucional número 16 de 97, que deu nova redação ao parágrafo 5º do artigo 14, né? Então, as condutas vedadas vieram previstas também na Lei 9.504 de 97, do mesmo ano. Então, essas condutas vedadas têm justamente por finalidade evitar que aqueles candidatos à reeleição beneficiem ou a si próprios ou aos candidatos da sua preferência, né, aos seus correligionários. O bem jurídico protegido é a igualdade de chances entre os candidatos e visam coibir o uso da máquina pública em favor de candidaturas, de modo que seja preservada a igualdade de chances entre os participantes e a legitimidade do pleito eleitoral. Legitimados, partidos, coligações, candidatos e Ministério Público. A representação das condutas vedadas também vai até a data da diplomação. Tem como consequência a suspensão imediata da conduta vedada, multa no valor de 5 a 100 mil FII. O candidato beneficiado, agente público ou não, fica sujeito à cassação do registro ou diploma. As multas serão duplicadas a cada reincidência. E as condutas também podem caracterizar atos de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429 de 92. Bom, nas eleições passadas, tá? Eu até trago aqui uma questão, porque muitas vezes existe essa questão da calamidade pública, né? Hoje está muito presente entre nós a pandemia da Covid-19. Então, nós tivemos nas eleições passadas a emenda constitucional número 107, que permitiu aí a publicidade institucional da pandemia
mesmo no período eleitoral. Esse ano também continuamos tendo essas previsões, né, de que essas publicidades que envolvam calamidade pública, essa crise sanitária, também tem uma certa flexibilidade aí para a sua divulgação. Mas tem que ter um controle da justiça eleitoral nesses casos. A menos que haja uma previsão legal, né, retirando essa necessidade do controle pela justiça eleitoral. Estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal 2 ADIs, 7178 e 7182, que tem justamente esse objeto da questão dessa publicidade institucional aí, com a questão da pandemia da Covid. Ainda não houve a conclusão desse julgamento. Quem tiver interesse pode acompanhar. Bom, ações judiciais eleitorais que ocorrem após a diplomação, né, são o recurso contra expedição de diploma, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral, a ação de impugnação de mandato eletivo, artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, e a ação por arrecadação e gastos ilícitos de campanha no 30A da Lei 9.504. Tá vendo, pessoal, como é que é importante vocês fazerem o curso com a gente? Cada uma dessas ações está prevista numa lei diferente, né? Então, essa última ação aí, do artigo 30A da Lei das Eleições, o prazo se inicia a partir do registro de candidatura e se estende até 15 dias após a diplomação, na exceção das eleições de 2020, que o prazo se estendeu até março de 2021, mas isso foi uma questão temporária. O prazo final para as ações do 30A é 15 dias após a diplomação. Tá? O RSED tem como objeto a desconstituição dos diplomas e dos mandatos dos candidatos eleitos e está previsto no artigo 262. O recurso contra suspensão de diploma caberá nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional ou falta de condição de elegibilidade. Em virtude do princípio da preclusão, as matérias que poderiam ter sido alegadas na fase de registro, percebam bem, o objeto do registro lá da impugnação é o mesmo do RSED, tá, gente? Condição de elegibilidade e inelegibilidade. Porém, pelo princípio da preclusão, se a matéria já está sendo veiculada lá atrás no registro, incide uma preclusão. Então, você não pode renovar essa matéria no RSED, tá? Então, essas matérias que estão lá no registro não podem ser suscitadas no âmbito do RSED, salvo se tratar de inelegibilidade constitucional, seja pela densidade normativa agregada, seja pela impossibilidade de convalidação de vício de tal natureza. As matérias de natureza constitucional não sofrem o efeito da preclusão. Bom, esse entendimento, tá, foi positivado pela Lei 13.877, que alterou o artigo 262 do Código Eleitoral e previu que a inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito do registro, não poderá ser deduzida no RSED. Houve uma alteração substancial aí em 2019, uma questão tormentosa a ser enfrentada pela Justiça Eleitoral, que foi o parágrafo 2º do artigo 262. Ele fala o seguinte: não existe precedente ainda, pessoal, no TSE. A gente precisa ficar atento. A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o RSED, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos e as coligações apresentem seus requerimentos de registro de candidatura. Ou seja, que fato superveniente é esse, né? A gente tem hoje ainda a súmula 47 do TSE, que fala que aquela inelegibilidade superveniente ao registro, para que ela seja alegada no RSED, ela pode ter ocorrido até a data da eleição. O parágrafo 2º fala que essa inelegibilidade tem que ter ocorrido até a data dos requerimentos de registro. Então, existe aí, eu trouxe algumas observações aí, essa inovação tinha sido vetada pelo presidente da República, como contrário ao interesse público, mas o veto foi derrubado pelo Congresso, em razão do princípio da anualidade, não foi aplicada nas eleições de 2020, né? E trouxe para vocês aí a súmula 47, cenas dos próximos capítulos do que é que o TSE, os TREs, o TSE como é que eles vão interpretar essa nova norma em relação ao RSED. Isso vai demorar um pouquinho ainda, né? Porque os RSEDs vão começar a ser ajuizados depois da data da diplomação aí de 2022, tá? A ação de impugnação de mandato eletivo, prevista no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, visa a desconstituição dos mandatos dos candidatos eleitos em virtude de abuso de poder econômico,
corrupção ou fraude. Então, hipóteses taxativas. O objeto da AIME ele é bem restrito, tá? Ela pode ser ajuizada aí, ó, no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. E a ação de impugnação de mandato eletivo tramita em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se a lide for temerária ou de má-fé. Consequência, cassação do mandato. Efeito secundário, né? Não existe cominação de inelegibilidade na AIME, mas como efeito secundário pode ficar inelegível pelo prazo de 8 anos. E também uma curiosidade, a utilização da AIME para apuração das cotas de gênero, da fraude, tá? Então, como nós vimos, essa questão das cotas de gênero está tão sensível na legislação eleitoral que ela pode ser suscitada lá no registro, no DRAP, pode ser objeto de uma AIGE e pode ser objeto de uma AIME. Ela é enquadrada como fraude, né? Aqui trouxe aqui um exemplo também que eu tirei da jurisprudência. Diferentemente da AIGE, em que é possível a aplicação da sanção da inelegibilidade, além da cassação do registro de diploma, em sede de AIME, a verificação da fraude tem como consequência apenas a desconstituição dos mandatos dos candidatos eleitos e de seus suplentes. Tá? Com a verificação da fraude de cota de gênero, é possível determinar a cassação de toda a coligação. Né? Da forma em que é apresentado, nem sequer o DRAP teria sido deferido, porque a observância da cota de gênero é condição para a participação do partido na disputa eleitoral. Ocorrência de fraude às cotas de gênero verificada na espécie a partir de candidaturas femininas fictícias, como ausência de movimentação financeira na prestação de contas, votação zerada, realização de campanha para o marido com postagens em redes sociais sem menção à própria candidatura, insubsistência lógica das teses defensivas, etc. Então, como consequência aí, vai ter a cassação não apenas das candidatas laranja e daqueles que participaram, mas de toda a chapa. Representação para arrecadação e gasto ilícito de campanha é a famosa representação prevista no artigo 30A da Lei 9.504/97. Qualquer partido político ou coligação e também o Ministério Público sempre poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas relativas à arrecadação e gasto de recursos. Então, pessoal, temos a prestação de contas, né, dos partidos e candidatos. Ali, a Justiça Eleitoral vai verificar se a comprovação da origem da destinação dos recursos. Na prestação de contas, não tem sanção de cassação. Vai acontecer que, se houver irregularidade ali na arrecadação e gasto, isso pode gerar uma representação do 30A, né? E as hipóteses mais comuns são caixa 2, doações ilícitas, né? Doação de pessoa jurídica, entidade governamental, religiosa, etc. E gastos ilícitos. Por exemplo, gastou 70% do valor arrecadado com disparo de fake news. Gasto ilícito. Pode gerar cassação do diploma na representação do artigo 30A, tá? As consequências, denegação, cassação do diploma do candidato e o partido que descumprir as regras terá perda do direito ao recebimento do fundo partidário no ano seguinte. Caso emblemático do 30A da senadora Selma Arruda, eu trouxe o caso aqui. Repito, não temos nenhuma natureza partidária, mas é porque realmente foi um caso de uma senadora, então não é muito comum cassação, né, nesse nível né, de senador. E aí, por 6-1, houve a cassação. Eles consideraram que a parlamentar praticou caixa 2 e abuso do poder econômico, pelos seguintes fatos. Omissão de despesas da Justiça Eleitoral caixa 2 que foram aplicados, inclusive, no pagamento de despesas de campanha em período pré-eleitoral e valores que representaram 72% do montante arrecadado pela candidata, o que caracteriza abuso do poder econômico e caixa 2. Entre as irregularidades, ela teria antecipado a corrida eleitoral e realizou despesas de campanha, como contratação de empresas de pesquisa e marketing, produção de vídeo, diversos jingles de rádio, fotos da candidata, entre outras peças, em período pré-eleitoral, o que a legislação proíbe.
né? Então vamos ficar atentos para essas novas modalidades de ilícitos eleitorais e que podem ser veiculadas aí na AIGE, na AIME ou na representação do artigo 30A, que foi essa representação que a gente estudou agora. Tá? Ação rescisória na Justiça Eleitoral, né? A ação rescisória está prevista no artigo 22, inciso 1J do Código Eleitoral e ela tem um espectro, né? Ela tem um objeto muito restrito. Só é cabível a ação rescisória no TSE para desconstituir julgados do próprio TSE que versem sobre inelegibilidade. Não é cabível rescisória contra a decisão de TRE e não se presta para rescindir decisão que não adentrou no mérito da inelegibilidade. Por exemplo, ao determinado processo versava sobre inelegibilidade, mas foi considerado intempestivo. Não cabe ação rescisória para desconstituir esse julgado. O prazo para a rescisória é de 120 dias após o trânsito julgado da decisão. O mandado de segurança também no TSE, destinado a proteger direito líquido e certo, né, em matéria eleitoral, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o agente responsável for autoridade pública ou no seu exercício. A competência do TSE é para processar e julgar originariamente o mandado de segurança em matéria eleitoral contra atos de ministro de Estado e atos dos tribunais regionais. Não se aplica o artigo para atos do presidente da República. Caso haja um mandado de segurança eleitoral contra um ato do presidente da República, o órgão competente é o Supremo Tribunal Federal, por conta de uma previsão constitucional específica, que é o artigo 102(1)d, né, da Carta Política. Prazo, 120 dias da ciência pelo interessado do ato impugnado. E em matéria eleitoral, gente, o mandado de segurança é muito utilizado pelas partes porque as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Então, muitas vezes tem uma decisão interlocutória que não desafia nenhum recurso. Se a parte se sente prejudicada num direito fundamental, numa garantia processual, ela pode manejar também o mandado de segurança. Tá? E o enunciado 22 do TSE: não cabe mandado de segurança contra ato judicial recorrível, salvo em situações de teratologia ou manifestamente ilegais. No caso de um ato de competência administrativa, a competência originária para apreciar o mandado de segurança é do próprio tribunal cujo ato seja o alvo da impetração. Então, ato administrativo praticado pelo TRE, o mandado de segurança vai ser direcionado ao próprio TRE. No caso do ato praticado ser de natureza jurisdicional, o ato do TRE, natureza jurisdicional, o mandado de segurança vai ser direcionado ao TSE. E aí não cabe mandado de segurança contra ato singular de membro de TRE, tá? Tem que ser contra ato colegiado. É o teor da súmula 34 aí que eu estou trazendo para vocês no slide. Eu trouxe alguns exemplos de concessão da ordem no TSE, tá? A irrecorribilidade da decisão regional não impede que, no caso concreto, seja aferida eventual usurpação privativa do TSE, né? Aí, no caso, aí houve uma suspensão dos efeitos administrativos da decisão recorrida, obstante a retirada dos nomes dos reclamantes das urnas eletrônicas. Nesse caso aqui foi aquele caso que eu falei para vocês, que o candidato tem o direito de manter o nome na urna eletrônica, mesmo subjúdice, né? Então, tendo havido aí uma irregularidade na retirada do nome dele da urna, isso gerou um mandado de segurança para o TSE e foi concedida a ordem. Bom, a questão dos recursos eleitorais, eu vou trazer para vocês a hipótese do recurso ordinário, que é o recurso que cabe do TRE para o TSE no prazo de 3 dias, nessas duas hipóteses, tá? Quando versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diploma nas eleições federais, ou quando anularem diplomas e decretarem perda de mandato eletivo federal e estadual, ou quando denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Essas são as hipóteses de RO do TRE para o TSE no prazo de 3 dias e contagem do prazo em dias úteis, ok? Perdão, não é considerado a contagem do prazo em dias úteis. A contagem do prazo será sempre em dias corridos, devido à celeridade também da Justiça Eleitoral. Lembrando que no caso do 2 ali, quando a decisão for deferitória, né?
quando houver o deferimento de habeas corpus, mandado de segurança, não caberá o recurso ordinário, poderá caber eventualmente o recurso especial. O recurso especial eleitoral, então, é cabível nas demais hipóteses, também no prazo de 3 dias, quando houver violação à lei federal e quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. A violação de resolução do TSE também seja interposição de recurso especial, porque são dotados de força de lei ordinária. O mesmo não se aplica às súmulas, sendo incabível recurso especial eleitoral para alegar ofensa à súmula, apenas a lei, né, e as resoluções do TSE. Bom, quais são então, gente? Falamos sobre tudo, né, as generalidades do processo judicial eleitoral, entramos em cada um dos procedimentos que estão previstos nas leis esparsas. Espero ter ajudado vocês a ter uma visão geral do processo judicial eleitoral. E aí temos as consequências dessas ações aí. No pleito majoritário, né, sempre que houver um indeferimento do registro de candidatura no pleito majoritário, daquele que foi eleito, né, haverá a determinação de novas eleições. Não existe mais a previsão de assunção do segundo colocado, tá? Na hipótese do registro de candidatura, que vai ter que chegar até o TSE para gerar essa consequência, tá? No caso das ações sancionatórias, né, caso haja uma cassação pelo órgão colegiado, tá, também vai determinar a cassação e novas eleições. Nesse caso, não precisa do processo chegar lá no TSE, tem que haver uma condenação colegiada, né? E lembrando que se for o caso de eleição federal, estadual, vai ter RO para o TSE, né? Um recurso ordinário. Então, o recurso ordinário tem efeito suspensivo, tá? Então, tem que observar essa questão do efeito suspensivo aí nas ações sancionatórias. Nos pleitos proporcionais, se a cassação ocorrer antes das eleições, a cassação por efeito de ações sancionatórias, os votos são nulos para todos os efeitos, tá? Nas ações sancionatórias também, mesmo que a cassação ocorra após as eleições, não haverá o benefício nem para o candidato e nem para os partidos. No caso de indeferimento do registro de candidatura, aí tem duas situações. Cassação do registro, ou melhor, indeferimento do registro antes da eleição, voto nulo para todos os efeitos. Se o registro for indeferido após a eleição, aí esses votos no pleito proporcional vão ser computados para o partido ou para a federação. E aí, no caso aí de serem aproveitados para o partido, tá? Vai assumir o suplente. Já no caso da cassação por ilícito, em que é nulo de todos, né, para todos os efeitos, não vai haver a assunção do suplente. Tem que haver uma retotalização do resultado. Bom, o STF, ao julgar a ADI 5525, declarou inconstitucional a expressão após o trânsito em julgado, constante do artigo 222, parágrafo 3º, ou seja, não precisa ter o trânsito em julgado da decisão para determinar as novas eleições. Basta que haja, no caso do registro, decisão pelo TSE e no caso das cassações, que haja uma decisão colegiada, lembrando que nesses casos o recurso ordinário vai ter efeito suspensivo, tá bom? Bom, trouxe para vocês algumas estatísticas da judicialização das eleições. Em 2016, 456.354 registros deferidos e 16.750 indeferidos, né? Na eleição de 2018, vejam a diferença aí de número, né, de registros, porque a eleição de 2018 foi eleições gerais, então são menos candidatos. 25.893 registros deferidos e 2.178 indeferidos. 2020, aí, mais de 500 mil registros deferidos e 26 mil registros indeferidos. Número de eleições suplementares aí de 2007 até 2022, 58 de prefeito e uma de governador em 2017, 61 de prefeito e uma de governador em Tocantins, né, no caso aí de 2018.
Em 2019, 47 eleições suplementares de prefeito. 2020, 12 de prefeito e uma de senador, que foi aquele caso da senadora Selma Arruda que nós falamos. 2021, no ano passado, tivemos 56 novas eleições para prefeito e em 2022 tivemos 9 eleições suplementares. Bom, terminamos por aqui nosso processo judicial eleitoral. Espero que tenhamos dado um panorama bastante claro e objetivo de que essas ações eleitorais têm as suas características próprias, os prazos próprios, a celeridade, prazos ininterruptos que não se suspendem, e são adequadas, Cada procedimento eleitoral tem o seu cabimento adequado a uma fase do calendário eleitoral. Foi um grande prazer estar com vocês. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.